Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje eu preparei uma aula bem interessante para vocês. Eu tirei aqui desse livro do Bert Hellinger, ó, o nome desse livro chama O Amor do Espírito. O Bert escreveu mais de 80 livros, né? E então nós temos assim Pa- coisas bem Patrícia, interessantes. Oi, eu tenho esse livro aí também. você já leu ele? É muito bom. Já li algumas partes. É maravilhoso, né? Esse é um dos livros do Bert que é muito gostoso ler. O nome dele é O Amor do Espírito. Porque os livros do Bert Hellinger é assim, eles são difíceis de ler, só quem conhece constelação é que vai entender sobre aqueles temas que ele coloca nos livros dele. Já esse livro aqui, não, ele é um livro que foi escrito de uma forma onde ele vai contando casos, onde ele vai se colocando sobre a filosofia da constelação de uma forma muito clara. Então, é um livro delicioso para ler. É um livro para ler várias vezes, que tem muita informação preciosa, mas é um livro muito gostoso de ler. Bom, eu vou falar hoje sobre um assunto interessante, mas para isso eu vou ler um trechinho do livro para vocês, para depois a gente conversar sobre esse assunto. O nome do tema de hoje ele coloca como a dupla transferência. E o que é transferência? A transferência, dentro de uma constelação, a gente vê essa transferência que é feita de geração em geração, de padrões, sentimentos, emoções e repetições. E normalmente essas repetições acontecem no nosso sistema familiar a partir de algum antepassado nosso, que a partir daquele antepassado, o sistema familiar começa a ficar emaranhado. Então, a constelação familiar, ela trata muito, dentro de uma sessão de constelação, os emaranhamentos da família. Então, aqui ele vai falar sobre uma história, né, uma historinha, que daí a gente vai ver durante a historinha o contexto do emaranhamento, desse emaranhamento que o Bert Hellinger observou, tá? Então é assim, ó. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu, só reapareceu na manhã seguinte. Postou-se diante do marido e lhe disse: Passei a noite com o meu amante. Com as outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Somente diante do marido ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender por que ela era tão má para o marido, pois ele nem se defendia e nem se exaltava. O que emergiu foi que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos, durante o verão, por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e às vezes ia com ela visitar a família. Sua esposa o servia sem queixar nem recriminar. Ela reprimia sua raiva, a sua dor, e os filhos percebiam isso. Então, nessa história, né, que o Bert observou, essa mulher tinha esse comportamento estranho com esse marido, né, ao ponto de ela chegar, ela sumir, ela chega, diz para ele que ficou com a amante, e mesmo assim esse marido não fazia também nenhum movimento. E aí, quando o Bert Hellinger foi constelar essa mulher, o que veio à tona na constelação foi essa questão do sistema de origem dela, que era o pai dessa moça. Ele tinha uma amante, e aí ele levava essa amante para almoçar na casa e a esposa fazia a comida. Olha que coisa mais doida, né? Mas a esposa fazia a comida para a amante. E mesmo assim, ela reprimia toda aquela raiva que ela tinha da situação, mas essa mulher nunca fez a separação acontecer. E essa moça que tinha esse comportamento estranho com o marido, experimentou e vivenciou tudo isso ali com a mãe.
Isso que alguns chamariam de virtude heróica tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes são os filhos, os netos, e eles não chegam a tomar consciência disso. Então, esses sentimentos do que os nossos antepassados experimentaram de forma inconsciente é transferido para nós. E muitas vezes nós temos um comportamento esquisito, estranho. Deixa eu só fechar aqui um. Como é que funciona aqui? Tem armarinho? E aí a gente Tá, abre? alguém com o microfone aberto, eu vou fechar. Peraí. Pronto, já consegui fechar os microfones aqui. E então é isso que acontece. Muitas vezes uma pessoa tem um comportamento esquisito, estranho, considerado normal para a nossa sociedade. E muitas vezes essa pessoa ela nem imagina que esse comportamento ele está vindo de longe, não é daquela pessoa. É um comportamento, um sentimento e uma emoção que foi transferido de geração para geração e através de um emaranhamento. No caso dessa história, foi o pai que começou, o pai com a postura dele, o pai e a mãe dela com a postura deles, emaranhou o sistema e isso estava sendo transferido para ela. Então, o Bert fala assim: nesse caso, houve uma dupla transferência da emoção reprimida da mãe. Em primeiro lugar, para um outro sujeito. Em nosso exemplo, da mãe para a filha. Então, a mãe transferiu esse comportamento, essa raiva reprimida para a filha. Em segundo lugar, para um outro objeto. Em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Então, por um amor profundo ao pai, essa moça tinha o mesmo comportamento do pai. Ela arranjou um amante, ela arranjou um amante. E ela fazia a mesma coisa que o pai dela fazia, ela fazia isso para o marido. Então, o marido, que entre aspas era o inocente da história, ele é que estava pagando um preço por algo que aconteceu no sistema familiar dela e não tinha nada a ver com ele. Isso é muito comum acontecer, sabe? É muito comum numa constelação a gente observar isso. Que uma pessoa que é inocente, ela paga um preço por conviver com uma pessoa que está dentro de um emaranhamento familiar. Também aqui tornou-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque o marido amava a ofensora. Então, por ele amar profundamente aquela mulher, mesmo ela arranjando um amante, mesmo ela humilhando ele não fazia nenhum movimento para se separar dela. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido. Aí ele seria obrigado a tomar uma atitude, o que levaria a um recomeço ou uma clara separação. Então, no final das contas, a pessoa que mais causou o emaranhamento naquela família foi essa esposa, a mãe dessa moça, que quando o marido foi cometendo esses abusos com ela, ela permitiu. Então, a partir desse emaranhamento que essa mulher criou, isso foi se estendendo na próxima geração. E a filha passou a ter esse comportamento fora do cabo. No caso presente, nota-se ainda que quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai, pois ela o imita, agindo como o marido, da mesma forma como o pai agia com a sua mãe.
Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, na qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa de um lado e as suas consequências do outro. A dupla transferência acontece também quando a vítima não pôde agir depois do ato porque se sentia impotente. Sobre esse tema, trago mais um exemplo. Então, depois eu vou falar sobre o outro exemplo que ele dá. Então, é para vocês verem os desdobramentos daquilo que aconteceu no nosso sistema familiar e o desdobramento que vai acontecendo daí na nossa família. Então, eu gostaria, se tiver alguém aí que se identificou com isso e quiser contar alguma história para nós, é só você abrir o microfone e falar a história. Vai ser assim, Então, o professor, comentário de vocês enriquece a nossa aula, né? fiquei, agora eu fui pegando e analisando o meu pai, como aconteceu isso. A inocente era minha mãe. E o meu pai, ele tinha casos com mulheres lá fora, então de um jeito que o meu pai, empregada, e trabalhava. Minha mãe foi uma mulher muito matura, esse pensamento dela, ela perdoou meu pai. Perdoou a criança também. A criança não pediu para vir. E aí, agora a senhora também já li essa parte no livro, estou encaixando as coisas. Esse emaranhamento do meu pai, que aconteceu com a minha mãe, foi casos repetitivos, eu acho que da primeira vez que surgiu do meu pai. Porque foi toda assim. Meus irmãos, nenhum vive com as mulheres, porque eles tiveram o propósito de arrumar outras mulheres. É tão do jeito que hoje quem sofre é os filhos, né? Os filhos Então, têm Isabel, sofrido com isso. nessa sua história, a gente vê, né, a repetição do padrão. Você vê que seus irmãos repetem por um amor profundo ao seu pai, por amar ele profundamente, eles repetem a mesma história do pai. Mesmo, e muitas vezes eles também não gostariam de repetir, mas fazem isso de forma inconsciente. Por isso que a É, constelação, quando você vai constelar e você sai dos emaranhamentos familiares, por isso a importância da constelação, porque quando você sai do emaranhamento, a partir de então, os seus filhos não entram mais naquele emaranhamento, porque você saiu, você não transfere mais aquele emaranhamento para a próxima geração. isso. É. É. Aí a gente vai encaixando e hoje, depois que eu fiz o curso, que eu terminei, que eu virei conservadora, eu estou vendo muitos desacertos com minha família, casos de repetição, sofrimento, a família às vezes passando por problemas que eu olho, que eu lembro que minha mãe passou e que a família está passando, vem causando causas repetitivas. E aí eu vejo problema com eles, está vindo de lá, está chegando aqui. É por causa da violência que está acontecendo no Brasil. Essa violência está vindo de lá, de longe, e ela está chegando aqui, ela está se esperando. E a gente, como terapeuta, a gente tem que ter uma boa inteligência para saber trabalhar e buscar aquelas pessoas que, no mínimo, a gente, como terapeuta, a gente tem essa consciência que com amor, como a gente fala do amor de Deus, né, que é tão forte, a gente pode sim diminuir o índice de violência, falando do amor de Cristo, falando de Deus e dando a palavra para as pessoas. Só que está tão difícil as pessoas nos ouvir e nos dar atenção, que a gente fica só observando e olhando, mas a gente é preparado para dar o próximo. E eu me sinto orgulhosa hoje ser uma terapeuta,
na estrutura do universo onde eu estou. Só eu tenho esse curso. E apenas eu só lamento por eu não ter ainda oportunidade de eu chegar em um ambiente e eu mostrar o meu trabalho, que isso não vale para mim, não é o dinheiro, não é a fama. É a gente ver pessoas nos agradecer, dizer, eu estava emmanhada e você me ajudou. Então é muito Viu, bonito, é muito Isabel? gratificante. É assim, a- você só para que as pessoas confiem em você, como você está começando isso, né? Faz pouco tempo. Então, é assim, é um tijolinho por dia. Então, pode ter certeza que vai chegar uma hora de tanto você falar sobre o assunto, reunir as pessoas, vai chegar uma hora que isso, os clientes parecem sozinhos, sem você fazer nenhum esforço. Então, vai seguindo, sabe? Como uma grande missão mesmo, ajudar as pessoas com esse conhecimento. E para isso, você precisa estudar bastante, ler muito, estudar bastante, assistir bastante coisa sobre o assunto e ficando mais expert, tá? Então, fique mais tranquila com isso. Você falou também de E uma outra questão, espera só um minutinho, de uma outra questão que é mesmo a violência. A violência é também uma herança dos nossos antepassados, né? Muitas questões aconteceram com os nossos antepassados, desde os problemas que eles participaram das guerras, até mesmo coisa que aconteceu há 500 anos aqui no Brasil, que foi a invasão desse país, que foi a retirada do país, a força, né, dos índios. Isso, o caso, os negros que tiveram que vir aqui como escravos. Então, nós temos ainda essas dinâmicas atuando nas almas familiares, trazendo ainda muita violência. E então você coloca essa questão da violência e ela é mesmo, ela é transgeracional. A gente vem recebendo essa herança de geração em geração. E a constelação familiar, ela vai nos ajudar muito a trazer paz novamente para os sistemas familiares. Porque quando a gente vai incluindo os perpetradores são as pessoas que foram mais violentas dentro do sistema, que foram todos os assassinos, as pessoas que fizeram os desmatamentos, as pessoas que fizeram muita destruição. Essas pessoas, quando elas são incluídas no coração do sistema familiar delas, isso vai apaziguando. Então, a constelação familiar, ela também é uma forma de amor, de muito amor, quando a gente vai incluindo os perpetradores do sistema no nosso coração. E nos nossos sistemas familiares, nós temos os perpetradores, né? Desde os perpetradores mais leves, né? Como esse homem que ele atraía a esposa, trazia a amante para a esposa fazer almoço para ela, que é um perpetrador, né? Ele é um abusador, mais leve, da mesma forma das pessoas que criaram as guerras, pessoas que fizeram movimentos maiores de destruição. Essas pessoas, quando elas são incluídas nos sistemas familiares de origem delas, nós vamos apaziguando esses emaranhamentos e por conta disso o planeta vai começar a sentir mais paz. Então a paz, o Bert Helling sempre falava, como os sistemas familiares são as células, né? É como se fossem células do planeta inteiro. Quando a gente vai curando essas células, num efeito grande, um efeito dominó, várias famílias curando o seu sistema, nós vamos certamente, talvez daqui 100 anos, 200 anos, a gente vai ter um outro nível de consciência aqui, uma outra paz, uma paz talvez que nós ainda não experimentamos nesse planeta, não é? Então a constelação familiar ela é muito incrível por isso, porque ela não trabalha individualmente as pessoas, ela vai trabalhar o grupo familiar inteiro. Então quando a gente faz um desses nós, dessas situações, a gente vai desemaranhando através de uma constelação familiar,
o que vai acontecendo é que todas as pessoas envolvidas no sistema familiar também vão receber aquele apaziguamento dentro do coração delas. Então, é muito interessante esse fenômeno. A constelação familiar, ela se trata de algo fenomenológico. Então, é muito lindo, né, poder desemaranhar o sistema. Mais alguém gostaria de colocar algo? Ok, então. Então, agora eu vou para a próxima história que o Bert Hellinger conta no livro, uma história bem interessante também, para vocês entenderem um pouquinho mais dos emaranhamentos familiares e os efeitos nas próximas gerações. Essa história que eu vou contar agora é uma história bem interessante. Então, essa história chama O Vingador. Um homem de 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta perguntou-lhe se houvera violência em seu grupo familiar. O que emergiu foi que seu tio materno fora um assassino. Em sua empresa, tinha uma funcionária que era também a sua amante. Certo dia, mostrou-lhe a foto de uma mulher e pediu-lhe que fizesse um penteado igual. Depois que ela já havia sido vista por muito tempo com aquela aparência, ele viajou com ela para o exterior e a matou. Em seguida, regressou a seu país com a mulher da foto, que substituiu a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. Então, olha só o que esse homem fez. Ele pegou uma funcionária e mostrou para ela uma aparência que ele queria que ela tivesse, uma secretária. Depois que ela adquiriu essa aparência, ele transformou ela na amante. Aí o que ele fez? A mulher dele, a foto que ele tinha mostrado era da esposa dele. Então o que ele fez? Ele transformou a secretária, que tinha com a mesma aparência da esposa. Aí ele viajou com a esposa, matou essa esposa, e depois ele voltou para o país dele, mas ele foi descoberto e foi preso, e foi uma prisão perpétua, nunca mais saiu da prisão. Então, o terapeuta pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós. Peraí, me perdi aqui. O terapeuta pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente também não soube dar muita informação. Da avó nada sabia. E do avô nada sabia. E da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que durante o regime nazista, essa avó denunciou o marido como homossexual, que então foi preso, internado num campo de concentração e assassinado. Então, essa avó, então esse rapaz tinha, esse tio que tinha cometido esse crime, que é o filho dessa avó, né? E aí ele tinha essa outra questão que a avó tinha cometido, o crime que a avó tinha cometido. Ela denunciou, dentro do nazismo, ela denunciou o marido, que ele era homossexual. Então, esse marido foi preso e foi assassinado dentro dos campos de concentração, por ela ter feito essa denúncia. Então, e essa mulher viveu assim de consciência leve com isso. Tanto é que ele tinha a avó como uma mulher piedosa, né? Então, essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema. E dela proveio a energia destruidora que se manifestou. Então, olha que interessante. A partir do momento que essa avó cometeu esse crime, né, que ela denunciou o próprio marido e o marido foi
preso e assassinado, a partir de então, o filho dela fez o mesmo movimento de se tornar um assassino também. Assassinou a própria esposa, por amor profundo à própria mãe. E depois, esse desdobramento já estava indo para a terceira geração, que você viu que o cliente que essa terapeuta estava atendendo era esse homem de 40 anos, que já era o neto, e que ele tinha um medo grande de cometer alguma violência. Ele sentia dentro do campo da família que tinha essa energia de violência, e aí ele tinha muito medo de cometer a violência. E foi por isso que ele foi procurar uma terapia, embora ele mesmo nunca tivesse cometido nada de errado. Então aqui ele volta a falar assim, ó. Então essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema, e dela proveio a energia destruidora que se manifestou. O seu filho assumiu o papel de Hamlet, como vingador do próprio pai, cego como Hamlet, por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai, e essa foi a transferência do sujeito. Mas poupou a mãe e matou, em lugar dela, a mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então, olha como a nossa mente ela é tão suscetível a receber essas informações do que aconteceu com os nossos antepassados. Então, nessa análise, o Bert Hellinger ele diz assim, que aquele tio que assassinou a esposa, ele estava, de certa forma, no coração dele, se vingando, é como se se vingando da esposa. Olha só, é como se aquela pessoa, o avô dele, o pai dele que tinha morrido daquela forma, ele tinha esse movimento e se vingou da própria esposa, que seria uma vingança que aquele morto teria com a própria esposa. Então, o filho absorveu aquela vingança e matou a própria esposa. Mas por um amor profundo à própria mãe, que na verdade a fúria dele seria de matar a própria mãe, ele não matou, ele protegeu a mãe. E essa velhinha ficou impune uma vida inteira pelo crime que ela cometeu dentro do sistema. Como isso não foi resolvido, ela não pagou o preço pelos erros dela, e essa questão foi transferida daí para o neto. Essa coisa injusta que aconteceu no sistema foi transferida para o neto. Então, assumiu as consequências, não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe, e tornou-se semelhante a ambos. A mãe pelo crime e ao pai pela prisão. Então, o filho dessa velhinha, que era o tio desse cliente, então o filho, ele absorveu tanto a questão da mãe, como a questão do pai. Como o pai ficou preso e depois foi assassinado, ele também foi preso. E ele também fez como a própria mãe, matou uma pessoa. Só que ele fez com as próprias mãos, né? Não foi como ela, que não teve a coragem de fazer isso. Ela fez um movimento para que alguém matasse o marido dela. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sobre a capa da impotência e inocência, em lugar de reagirmos à culpa do agressor, mesmo ao preço de nos tornarmos maus, também por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete sem ação à culpa do outro não consegue preservar a própria inocência e ainda por cima semeia a desgraça. Então, essa é uma outra história que o Bert conta, e eu trouxe elas só para que vocês entendam esses emaranhamentos que vão acontecendo nos nossos familiares. Então, quantas e quantas vezes a gente tem na nossa família pessoas com comportamento completamente estranho. E muitas vezes uma pessoa que a gente acompanhou
e que a gente sabe que foi bem educado, que foi bem criado, que essa pessoa não passou grandes desafios na vida. Mas quando a gente vê um jovem, um adolescente, ou mesmo qualquer pessoa da nossa família, ou mesmo uma criança com um comportamento muito estranho, tem a ver com o que aconteceu com os antepassados. Certa vez eu atendi uma criança, já faz muitos anos, essa criança hoje está mais ou menos com 12, 13 anos. Eu atendi essa criança, ela tinha um ano e pouquinho, tipo 1 ano e meio de idade, ela não podia ver nenhum bebê. Quando a mãe dela ia num lugar que tinha bebês, ela ia certinho enforcar os bebês. Então, da onde vinha essa fúria dessa criança? Todas as vezes ela tinha o mesmo comportamento. E ela grudava com tanta força que era difícil tirar a mãozinha dela de sufocar o bebê. Essa criança, como eu sou psicoterapeuta, eu fui acompanhando por muitos anos. Essa criança, eu atendi ela por muitos anos. Conforme ela foi crescendo, a fúria dela era inacreditável. Ela era furiosa com a mãe, ao mesmo tempo, ela era doce. Era uma criança gentil, doce, e do nada essa criança mudava, assim, de uma forma muito insana. Só que quando eu conheci essa criança, eu não era consteladora ainda. Eu não sabia ainda desse desdobramento da família. E aí, como essa criança ficou muitos anos em atendimento comigo, o que aconteceu foi que, conforme eu fui conhecendo a constelação, então eu fui tentando entender os emaranhamentos que aconteceu naquela família, daquela criança. Da onde vinha aquilo? Ao ponto de um dia a mãe, quando ela era pequena, um dia ela enlouqueceu tanto a mãe, que a mãe morava numa cobertura de um prédio, de um apartamento, a mãe tentou jogar a criança da cobertura. Aquilo também afetava a mãe profundamente. Então, era assim, eu lembro que naquele dia a mãe ligou desesperada, chorando, que ela não jogou a criança. Foi depois que ela não jogou a criança, ela ligou para mim desesperada, que ela não sabia o que tinha acontecido com ela, o porquê que ela estava com aquele comportamento de jogar a criança. E a criança tinha dado muito trabalho o dia inteiro, tinha chorado o dia inteiro. A criança batia na mãe também. E aí a gente foi olhando os emaranhamentos dessa família, e o interessante, sabe o que é? Essa família é uma família muito rica hoje em dia. Só que essa riqueza dessa família veio porque essa família, quando chegou no Brasil há 3 gerações atrás, teve assim empresas gigantescas e muitos escravos, muitos escravos. Então, essa criança, ela absorvia a ira de todos esses escravos. Era essa vontade mesmo de matar mesmo. Ela tinha isso. E conforme a gente foi apaziguando esse sistema familiar, foi muito incrível o que foi acontecendo com essa criança. Essa criança foi acalmando, foi acalmando. Ela tem um gênio forte ainda, até hoje ela tem um gênio forte. Mas hoje ela consegue conviver bem com todo mundo. Ela é extremamente generosa, gentil. Ela tem um pensamento, como ela é uma família de muito dinheiro, ela tem um pensamento de fazer coisas grandiosas, sabe? Então, é isso. Esses comportamentos, eles podem, esses comportamentos podem vir de um outro lugar, vir às vezes de muitas e muitas gerações atrás. Então é isso, gostaria que vocês fizessem perguntas agora, porque esse foi o tema que eu trouxe para vocês conhecerem. Patrícia, eu novamente, né? Que as outras hoje não estão querendo perguntar. Aí você Agora, pergunta todas as perguntas, né? Ainda bem que eu tenho você para perguntar. eu é quem ganho. É tipo assim, eu tenho um sobrinho pequenininho, ele hoje tem 2 anos. Mas eu já percebi que ele tem um quadro repetitivo, da família paterna dele.
ele puxa cabelo, ele chora muito, e tem momentos que ninguém aguenta ele porque ele chora, ele se esperneia. E já o outro, meu sobrinho mais velho, de 5 anos, tudo que ele vê o outro pegando, ele quer. Outro problema Isabel, gerado pela parte da paternidade também. é assim, E a essa minha criança. filha, Espera só um hum, minutinho para eu colocar para você. Espera só um minutinho, que senão eu vou me perder aqui por partes, tá? Então, assim, só me responda uma coisa. O pai dessa criança está com a mamãe dele ou eles estão separados? O pai e a mãe. eles estão separados no momento. O comportamento dessa criança é isso. Porque o menino precisa muito da presença do pai, muito. Então, eles é assim, é por um amor profundo ao pai que ele tem esse comportamento. Então, toda a mágoa que o pai tem da mãe, ele é que absorve essa mágoa e ele transfere daí para a mãe e dá todo esse trabalho para a mãe. Então, uma dica que eu dou para você, você precisa ajudar a mãe a conectar a criança ao pai. Você precisa ajudar a mãe a entender que o pai é importante, que o pai pode ser quem for. Pode ser uma pessoa maluca, doida, mas a criança, ela permitir que a criança possa amar o papai do jeitinho que o papai é. Assim que ela permitir isso, esses sintomas todos vão desaparecer. Pode ser Mas qualquer criança. eu concordo. Ela permite o pai sempre pegar a criança aos domingos. E Não, ela sempre está. permite. O problema não é a permissão. O problema é que ela tem muita raiva dele e ele tem muita raiva dela. E as crianças percebem essa raiva do pai e da mãe, mesmo que os pais não se tratem mal na frente das crianças. As crianças sabem tudo, elas absorvem tudo. Mas a hora que ela começar a olhar para o ex-marido com carinho, incluir ele no coração, a criança vai acalmar. Então, essa é a Entendi. dica que eu Obrigada. te dou, tá? E a outra pergunta é que sobre o meu sobrinho maior. A minha família, a minha irmã, criou a mãe dele muito bem criados, muita educação, muito mimo. E agora, depois de grande, essa mulher ela não se sustenta em casa. Ela só quer ter um mundo que não dá sentido a ela. Ela teve um aconchego paterno, um aconchego materno, mas a gente vê que ela não está bem. Psicologicamente ela está bem. E o problema não está a família bem. Você Não, mas mesmo sabe que peraí. Não conta a eu história demais para mim, senão eu me perco na história, tá? É assim, você falou do sobrinho. Qual que é o sintoma que o sobrinho tem? do Cadinho, ele é estressado. É o quê? Tá Eu não entendi o que estressado, você muito. falou. Estressado? Ele é muito nervoso, ele é agoniado, ele vai em cima, quer bater, se a gente der uma pra ele, e se não demorar a dar, ele quer agredir, a gente conversa com ele, tem momentos que ele não quer ir para a escola. Isabel, então nesse caso é imprescindível fazer uma constelação para, através da constelação, poder descobrir onde ele está emaranhado, tá? Então, nesse caso, precisa mesmo fazer uma constelação. Entendi. Então, se você puder Gratidão. constelar ele, vai ajudar muito, tá? Obrigada. E aí, lindos seres, quem mais gostaria de colocar algo? Senão eu vou encerrar nossa aula. Não, ô Patrícia, posso um pouquinho? Muito, pode falar tudo que você precisar. Não, eu ouvi ela falando do sobrinho, eu falo do meu menino mais novo. Eu falo assim, eu tenho os dois, um é água, um é vinho. Esse mais novo, ele é um amor. Ele é muito carinhoso, diferente do mais velho, que é mais fechado. Só que ele tem esses picos de estresse que ele se torna violento. Ele quebrou a mão porque ele viu uma discussão. Eu e o marido, sabe aquela briguinha de casal? Ele socou a parede que ele teve uma fratura exposta. Isso me chamou muita atenção. Ele Muita foi atenção. fazer terapia, é, e ele passou pra gente que ele se sente sozinho.
Aí a gente fala, imagina, a gente dá todo o apoio, pai, mãe, a gente tá sempre junto. E chegou isso para mim. E agora tudo que você foi passando tá na minha cabeça dando um nó aqui de gato, né? E aí me veio Elisandra, isso, eu tô tentando encontrar do que pode ser, né? pode ter certeza, quando a gente tenta encontrar um caminho e não percebe dentro do sistema, é porque o emaranhamento tá antes, está muito Tá. antes, talvez esteja 2, 3, 4 gerações atrás. Então, eu super indicaria para você constelar esse tema. Então, mas eu ou ele mesmo? Se ele constelar, como ele é que tem os sintomas, seria maravilhoso, maravilhoso. Mas como ele já é um filho adulto, se fosse um Hum, adolescente, uma criança, você poderia constelar no lugar dele. tá, Nesse caso, é ele que precisa constelar a questão. tá. Então, seria Não, muito porque eu importante converso com ele passar. aceita bastante as coisas, assim. Ele estava no estresse, eu falei para ele, faz um reiki, ele gosta também. E Ai, que agora você bom. falando, Cortou. você me faz. E assim, agora você falando, na família eu tive caso de agressão de pai com filho, pai com Então, marido, com esposa, e me veio. E é coisa passada mesmo. bem antiga. Então, é Não, eu assim. vou. Tenta incluir no seu coração essas pessoas que passaram por isso. Uhum. E tenta ver se o seu filho melhora. Se ele não melhorar com a inclusão sua, aí é importante ele constelar. Tá. Não, eu tenho uma listinha de coisa que eu tenho que arrumar, se parar para pensar, né? Viu, Elisandra? Eu acho que todos É. nós, não é só você, não. Todos nós temos uma listinha de questões para constelar, pode ter certeza. E tô ficando surpresa. Cada aula, gente, vai aparecendo um pontinho, né? Sim. E é isso. Os Tá. emaranhamentos são muitos nas nossas famílias, mas a gente pode, conhecendo isso, a gente pode ir incluindo as pessoas no nosso coração e aliviando, deixando o nosso sistema mais leve. E se a gente não alcançar isso com a nossa postura, com a nossa inclusão, muitas vezes a gente realmente precisa de uma sessão de constelação para poder olhar os emaranhamentos. Porque daí numa sessão de constelação é muito nítido o emaranhamento que vem à tona. Ah, eu vou ver. Vou conversar com ele, porque ele tá morando em São Paulo, né? Aí, às vezes, que ele vem aqui para Sumaré, da gente marcar e aí a mãe quer ir junto, né? Eu posso, né? É claro que pode, se ele permitir, você pode estar, porque Entendi. como o problema está nas gerações anteriores, então você faz parte da geração anterior. Então, talvez o Tá. emaranhamento que vem à tona tenha a ver com você. A gente não sabe. A gente só sabe na hora que está fazendo a constelação, porque ela é fenomenológica. Antes da constelação, o constelador, a gente não tem noção nenhuma do que vai ser trazido à luz naquela constelação. Não, Lembrando que tá ótimo. constelação também pode ser feita online, tá? Então, vamos supor que ele Uhum. fique muito tempo sem vir e queira fazer no online, é possível também fazer aqui no Tá online, bom. através do Zoom. Não, tá ótimo. Eu já tô anotando aqui, ó. Eu fiz um monte de anotação aqui. Fui montando caixinha, sabe? Pai, mãe, tio, tia. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui. Pode ter certeza que vai vir à tona algo. Então, tá Muito ótimo. obrigada Obrigada, pela viu? contribuição, viu? E aí, Obrigada. Terezinha, pode abrir o seu microfone e falar. Oi, Patrícia. Boa noite, tudo bem com Boa você? noite. Graças a Deus. Eu venho te acompanhando já há um tempo, né? Agradeço muito essa oportunidade que você dá para nós, desse conhecimento. E assim, eu quero abrir meu coração hoje para compartilhar também sobre o meu filho. Ele vem passando por uma situação, sabe aqueles números que tentam extorquir dinheiro das pessoas? É. Então, ele vem passando por uma situação que uma pessoa vem extorquindo dinheiro dele e essa pessoa é envolvida com droga e, e ele está passando por uma situação bem complicada, sabe? Já colocou muito dinheiro porque já ameaçaram ele até de matar ele. Então, ele já pôs o tanto de um carro, mais ou menos, nessa Uau, pessoa para meu poder Deus.
Aham, financiou todos os cartões dele, fez, sabe, aqueles adiantamentos. Então, ele está numa situação bem triste assim, sabe? Daí, hoje, ele me procurou e veio me pedir ajuda. Eu já tinha percebido, sabe, que ele estava bem diferente, que ele estava que ele estava no outro modelo, que a gente conhece os filhos, né, que a gente tem. E daí, ele me procurou e me contou essa situação. Contou que até tinha pego dinheiro meu para poder transferir para essa pessoa, que ele manteve uma espécie de um relacionamento com ela no passado e depois ela acabou se envolvendo com droga e daí ela passou o número dele para alguém extorquir o O dinheiro dinheiro. dele, sabe? Aham. E daí ele se abalou muito, está muito abalado. E daí ele me procurou e falou assim: Ah, mãe, você que entende bastante dessas terapias, né? Como é que eu faço para me pedir ajuda? Como é que eu faço? Eu ia perguntar para você se tem como constelar à distância, né, online, porque eu sou do Paraná. Sim. Como que seria daí? A constelação online é só fazer o agendamento, né? É um atendimento de mais ou menos 2 horas de duração. É só fazer o agendamento. A pessoa traz o tema e, se ele permitir, você pode participar também. Aí é feito aqui pelo Zoom, através da câmera, eu coloco os bonequinhos do Playmobil para fazer as representações, até que a constelação traga à tona da onde está vindo aquele emaranhamento daquela questão. É. Tá? Mas nesse caso, do seu menino, é um caso também que ele precisa envolver a polícia, porque é um crime, alguém está cometendo um crime contra ele. Ele não pode mais, ele tem que fazer com que a pessoa que está cometendo o crime, que ela vá para as consequências. Você viu nos emaranhamentos da história que eu contei hoje, como aquela avó, ela não foi para as consequências, ela ficou inocente a vida toda. Olha o que foi acontecendo nas próximas gerações. Então, essa moça está extorquindo esse dinheiro dele, ela precisa ir para as consequências e, mais ainda, tentar reaver esse dinheiro, que ela devolva esse dinheiro para ele. Então, eu super aconselharia você, Terezinha, a não ter medo, né, das ameaças e realmente procurar um bom advogado e procurar também a justiça para que a justiça aconteça. É necessário isso. Tá? Entendi. E assim, a própria polícia proteger seu filho. Ele está dentro da proteção do judiciário. Então, isso você vai ver que vai dar um alívio gigantesco para você e para ele. Nem que seja preciso ajudar ele a mudar de cidade, ficar longe do lugar onde estão os agressores, para ele ficar protegido. Sim. E emocionalmente, a gente pode ajudá-lo com a constelação e com outras terapias que a gente tem aqui, a gente tem condição de ajudá-lo, para ele voltar à Ah, normalidade. que bom, né? Aham, é bom que ainda tem essas opções, né? Então, o certo seria procurar a polícia mesmo? Polícia e É. procurar um advogado também e verificar o que tem que ser feito, que é polícia criminal, né? Nesse caso. E me fala um pouco, e o pai do seu filho? Está ao par do que está acontecendo? O pai? Então, o pai, a gente, eu sou casada, né? Ele mora comigo. O pai é presente também, é na casa. Mas eu, na verdade, sempre fui mais forte aqui, sabe? Eu tenho feito um trabalho bem intenso para mim ocupar o meu lugar feminino, né? Porque eu tive uma geração inteira que as mulheres eram muito fortes, sabe? Sim. Tipo, tornava o homem desnecessário. Eu tenho uma caminhada já nisso, né? E tenho tentado me colocar no meu lugar, mas eles percebem que eu sou mais forte, sabe? De uma certa forma. Então, não sei se por isso ele procurou a mim, né? Ele é parceiro do pai dele, ele conversa com o pai dele, mas é como se o ego dele não quisesse falar para o pai dele. Tipo, ele tem vergonha do pai dele, ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, o que meu pai ia pensar de mim, né? Se, se soubesse que eu caí nessa armadilha, nessa situação, né? Tipo assim, porque ele já tem 28 anos, ele não mora mais com nós, sabe? Mas ele passa os dias nos ajudando, porque a gente tem
A gente tem duas empresas, né? Daí ele tem uma no nome dele e a gente tem outra no nosso nome. Só que a gente, além disso, a gente tem outro serviço também, né? A gente trabalha ainda fora. E daí, nos tempos que ele não está na empresa dele, ele atende junto com a gente. Ele, tipo, ele faz um horário também para ajudar a atender, para não ficar pesado para nós, né? Porque é como se a gente tivesse dois empregos, né? A gente trabalha fora e trabalha numa microempresa da gente. Daí, então, ele é bem parceiro, assim, do pai dele. Só que ele não sei por que motivo, né? Ele procura a mim em Você vez do pai percebe dele, né? o que eu quero mostrar para você? Você percebe assim, que essa ex-namorada, ele vê ela como mais forte. Por isso ele se Ah, curvou a ela, entende? ah, Então ele está repetindo esse padrão que vocês vivem aí, entendi. onde você é a mais forte. Por isso, nesse momento, ele precisa muito da força do. Você precisa muito da força do pai dele, para vocês dois juntos buscarem essa solução, procurarem um advogado e defender ele. E o que eu percebo aqui pelo meu sentir, o seu marido, o pai dele, o seu marido, não vai ficar chateado com o filho, não. Não vai ficar. Ele não precisa se sentir envergonhado diante do pai, porque o pai vai apoiar ele 100%. O pai vai dar todo o suporte que ele precisa. Então, esse movimento é nós, mãe, que entregamos o filho de volta para o pai. Então, Ah, sim. você, mesmo ele não querendo, como você é grande no sistema, você e o seu marido são grandes no sistema, e o seu filho é pequeno. Então, Aham. eu, se fosse você, contaria para o marido e juntos vocês ajudariam ele. Ele precisa dessa força do pai agora. Porque tem um tipo de força que vem do masculino da família que é uma coisa de arquétipo. Há milhares de anos, os homens é que fizeram tudo acontecer. E nós mulheres é que fomos submissas, né? O arquétipo está muito forte ainda, ele é forte. Esses últimos 100 anos que nós mulheres mudamos o arquétipo, é pouco tempo, é muito pouco tempo. Então, nós mulheres conseguimos resolver questões bem difíceis quando a gente se sustenta nos homens, Ah, os homens entendi. da família. E como ele é um homem, né, o seu menino é um homem, para que nunca mais ele passe por essa questão com mulher nenhuma, se vocês não resolverem isso agora, sabe o que vai acontecer? Ele vai encontrar, de repente, uma moça vai casar com ela, e de repente ela vai separar dele, vai levar metade dos bens dele. Vira e mexe, ele vai estar entregando dinheiro. Ele vai estar repetindo isso. Então, a hora é agora de acabar com essa questão e ele poder seguir livre desse emaranhamento, dessa falta de força do masculino no sistema. Aí você fortalece ele. Então, essa é a minha dica. Tenho certeza que daí você vai resolver com facilidade o problema do seu menino. Ah, então tá bom. Muito Fazendo um obrigada. Deus movimento te junto com o abençoe. pai dele, tá? É, Junto com o pai. Patrícia, pegando a história dela agora, comigo já aconteceu isso também. De eu ser extorquida, né, pela parte masculina. E aí eu sofri muito, minha família sofreu muito com isso. Isso é muito triste. Só sabe a gente quando a gente passa. Ela só está Caso, relatando a nesse história. caso, Isabel, é assim. Quando a gente passa por esses abusos, por exemplo, que a gente percebe que é dos masculinos da família, a gente só observa se foi o nosso pai, nosso avô, bisavô, que nós ficamos muito magoados com eles. A gente observa isso. Por exemplo, eu tinha uma mágoa muito forte do meu pai. Por isso, eu atraía um monte de homens que iam fazer alguma coisa errada comigo, me magoar. Quando eu conheci a constelação, aí eu mudei a postura. Através da constelação, eu pude incluir meu pai no meu coração, do jeitinho que ele era. E aí eu fui incluindo todos os homens, porque eu achava que homem era tudo carinha do mesmo saco. Eu falava que homem não prestava, eu tinha um ponto de vista assim.
Através da constelação, eu fui incluindo. Por exemplo, eu ia no posto de gasolina, o homem que colocava o combustível, eu fazia dentro do meu coração, silenciosamente, incluía ele no meu coração e agradecia a ele. Olha a gentileza dele, olha como ele está me tratando bem. E aí eu fui fazendo esse movimento com todos os homens. Hoje é incrível a quantia de homem que eu atendo. Eu sempre fui a terapeuta das mulheres, sabe? Sempre tinha muita mulher em atendimento. Hoje, por eu ter os homens no meu coração, eu parei de receber essas coisas ruins dos homens. E o meu segundo casamento é maravilhoso. Meu marido me trata assim, de uma forma que eu nunca tinha sido tratada, né? O meu marido, por eu ter incluído no meu coração todos os homens, inclusive os homens da família dos outros, não só da minha família, não só os homens da minha família. Então, essa é uma dica que eu te dou, que ao você incluir os homens no seu coração, essa questão para de acontecer. Dos abusos masculinos chegarem em você. Tipo, eu incluí eles, não é isso? Sim, inclui no coração do jeitinho que eles são. O meu marido fala Tá, palavrão, solta pum, faz umas coisas que é só de homem, e eu incluo aquilo no meu coração, é o respeito pelo masculino. Ele está dirigindo, ele xinga um no trânsito, buzina para outro, e eu não fico estressada com isso. Eu só incluo no meu coração que alguns homens são assim, professora, entende? até a atividade de trabalho também tem que ser incluída, que gosta da profissão. Você vai ver Entendi. o quantidade de homem que vai começar a te procurar para constelar. Obrigada, gratidão. Bom, lindos seres, já são 9h07. Vou já encerrando a nossa aula de hoje. Terça-feira que vem tem mais. Agradeço muito as histórias de vocês, a contribuição que vocês deram. Um beijo grande aí para todas vocês. E até terça-feira que vem. Tudo de bom. Amei. Amei. Beijo. Oh.